Boa noite, pessoal que está entrando aí. A Marissa já vai entrar, pessoal. Olá, Marissa. Oi, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Está entrando aí. Boa noite a todos. Dando as boas-vindas aí a Graciane, Vitória, o Glaucio. Opa! Pessoal aqui de Maringá entrando, também de Aquidauana. Pessoal de Viçosa, Via Poli. É, a Bárbara, minha querida amiga. Olha aí, estamos vindo, esperar o pessoal entrar. Goiânia. Patrícia aqui de Maringá. Patrícia tem 4 filhos. Vai ser uma bênção hoje para nós, né, Patrícia? Neumari. Ah, tanta gente boa. Goiânia aí, pessoal. Vão dizendo aí de onde vocês são. Minha irmã entrou. Fabiola tem 3 filhos. A Karen, nossa querida Karen. Ângela, Ana Cláudia, tem uma filha adolescente. Que maravilha! E muita gente aí já conhece a Maressa, né? Maressa já esteve aqui em Maringá, ministrou uma palavra maravilhosa para nós. Olá! Amém! Então o pessoal vai entrando aí. Então, para quem já entrou, né, na nossa live, eu vou apresentar a Maressa, pessoal. Deixa eu colocar aqui meu óculos. Quem não conhece Maressa, deixa eu apresentá-la. Maressa Rocha do Prado Cacau. Maressa é casada com o Felipe Valadão do Prado Cacau e é mãe de 2 filhos, o Tito, de 9 anos, e o João, de 7 anos. E aí, Maressa também ela é formada em Biologia pela UFV de Minas Gerais e também formada do Rema Brasil, no ano de 2013, na unidade Aquidauana. E foi aí que eu conheci Maressa. Na verdade, nós nos conhecemos bem antes, né, Maressa, do Sim, Rema? A gente se em conheceu, acho que em 2008. 2008. Isso. Quando cheguei em Aquidauana, junto com a minha família, Maressa também estava chegando em Aquidauana por causa do trabalho do seu esposo, que é o Felipe Valadão do Prado Cacau, né, o seu marido, e eles chegaram na cidade também, e nos encontramos, nos conhecemos e fizemos uma amizade tão maravilhosa, né, que Verdade. perdura e vai perdurar para sempre. Amém. A Maressa, ela é educadora, gente, em tempo integral, e ela é adepta ao ensino domiciliar. Então, assim, eu acho isso fantástico na vida dela. Às vezes eu brinco, eu falei, Maressa, eu não sei se eu conseguiria fazer o que você faz. Então, assim, eu acho fantástica a forma que ela educa seus filhos, né? E eu queria, assim, Maressa, agora, já falei um pouquinho de você, eu queria que você desse as boas-vindas aí para o pessoal, né? Falasse, se apresentasse pessoalmente, né? Boa, Cumprimentasse o pessoal que está entrando aí ainda, que já entrou também. boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença. Estou um pouco nervosa, mas faz parte. Eu espero contribuir em alguma coisa, né? Espero que vocês sejam abençoados e edificados com esse bate-papo, né? Ninguém sabe tudo, a gente está aqui para compartilhar a experiência, né? Sempre alguém tem alguma coisa para acrescentar na minha vida, na sua vida, e assim a gente vai caminhando. Obrigada, Fabi, pelo convite, é uma honra. E é isso, espero que nosso papo edifique muitas vidas, muitas famílias. Eu tenho certeza que vai sim. Olha, a mãe da Maressa É. entrando, a Beth. Oi, mãe. Oi, Beth. Saudade da Minha senhora, cunhada entrou também, minha da prima. sua Ih, cunhada. Bênção. Maressa, é uma alegria para mim estar recebendo você. Eu pensei até que você nem ia receber o convite, nem ia aceitar, né? Eu sei que você é um pouco tímida, aham. mas eu sei também da sua integridade, seu caráter, e eu sei que você nunca negaria abençoar a vida das pessoas. Eu sei que você ia aceitar também. Lá no fundo, ela vai aceitar porque ela sabe o quanto é importante o que ela tem para falar, né, gente? É Eu só sou fã da Maressa, não vou falar muito não, tá? a gente faz Vamos essas coisas começar só o pelo nosso Senhor, assunto. né, Fabi? É isso mesmo. Então, deixa eu começar já. Vamos dar o nosso Uhum. primeiro passo. Vamos Aham. já começar o assunto.
E eu quero perguntar para você, Marisa, que é mãe em tempo integral, educadora em tempo integral, tem 2 filhos que ficam com você o dia inteirinho, sempre foi assim. Uhum. Eu queria ver com você, te perguntar, as crianças são um fardo? De jeito nenhum. As crianças são uma bênção, é uma herança que o Senhor deu para nós, né? Só que essa frase, ela tem batido muito no meu coração nos últimos tempos, principalmente nesse tempo de quarentena, né? Porque a realidade das famílias mudou muito. Então, os pais, as mães tiveram que ficar com as crianças 100% do tempo dentro de casa, reclusos, né? E às vezes não tem um quintal, tá num apartamento. E eu vi muitas coisas por aí nas redes sociais das famílias brincando até mesmo, né? Com esse tom de brincadeira, mas reclamando, né? Como se você ter os filhos do seu lado fosse um peso, como se isso fosse um fardo, como se, nossa, não vejo a hora da aula voltar, não vejo a hora desse menino ir para a escola, para eu poder ter o meu tempo livre, para eu poder ficar livre dele, né? E as crianças não são isso, é muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa entender o que é ser família. Ser família é trabalho. Que às vezes a gente acha, eu vou casar e ter filho, pronto, tenho uma família. Não, você casar e ter filho é só o passo inicial, né? Na verdade, construir uma família é como se você estivesse construindo um grande prédio. E é muito trabalhoso, porque você tem que planejar, você tem que se organizar, você tem que abrir mão de coisas suas para poder estar lá na obra, né? Vamos pensar assim. Então é muito suor, é muito esforço. Você construir uma família é você chegar no final do dia cansada, exausta, mas você vai botar a sua cabeça no travesseiro e vai pensar: tô feliz, fiz o meu trabalho, tô com a consciência tranquila, que eu não deixei o meu trabalho para outra pessoa fazer. Então as crianças, elas não são o fardo, elas são o nosso trabalho. Nós precisamos encarar isso como um ministério, como um chamado mesmo, né? Quando o Senhor falou comigo a respeito disso, de deixar de trabalhar para me dedicar à minha família, era nesse sentido. Esse é o seu trabalho, essa é a sua função. Então, dói um pouco o meu coração de ver famílias brincando assim: esse menino, dá um negócio aqui na mão dele para ele ver se ele fica quieto. E não é assim. Essa criança precisa ser educada, ela precisa ser conduzida por um caminho. E quem vai fazer isso é você. Você mãe, você pai. Não vai ser um terceiro, não vai ser escola, não vai ser babá, não vai ser o avô, não vai ser televisão, não vai ser o iPad, não vai ser o videogame. É você. Mas aí você pode dizer: Marissa, mas eu não sou como você, a minha família não é assim, né? Eu não tenho o tempo que você tem. Mas a gente consegue fazer, porque eu não sou feita de matéria diferente de ninguém que está aqui, né? De ninguém no mundo. Nós conseguimos. A gente só precisa de organização, planejamento e saber que família é trabalho, é suor, é esforço. Não adianta você querer colher lá mais para frente adolescentes que sejam seus amigos, adultos maduros, se agora nessa fase crucial da infância você não está gastando o seu tempo, você não está investindo, você não está suando, arregaçando as mangas para construir um homem, uma mulher de Deus. Então, de maneira alguma, a criança é um fardo. E eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas encarando os filhos assim. É porque é trabalhoso, né? E a gente precisa encarar esse trabalho. Esse trabalho é seu, mãe e pai, não é de mais ninguém. A gente precisa entender, a nossa família tem que ser construída e ninguém vai construir. Eu não vou construir aí a sua família. Minha mãe não vai vir construir a minha família. Então a gente precisa primeiro assumir o nosso papel, ter essa consciência que o meu papel é esse e eu, a partir de hoje, eu vou ralar, mas eu vou colher lá na frente os frutos. Isso vai trazer uma alegria no seu coração gigantesca. E durante a caminhada também, a gente tem muitas alegrias, né? A gente tem que entender, não é família do comercial de margarina, não é isso. Todo mundo bonito. Não, gente, é trabalhoso, é suor, às vezes lágrimas também faz Tem parte. dia que erra, né? Tem dia que as coisas não saem como planejou, né? Exatamente, exatamente. Isso vai acontecer, isso faz parte da caminhada de todo mundo. Ninguém é infalível, né? É por isso que a gente conta com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que eles vão nos conduzir para que a gente vá diminuindo os nossos erros, né? No meio do caminho. Eu gosto de dizer que a época da minha vida que eu tive que mais orar e mais contar com o auxílio do Espírito Santo foi depois de ser mãe.
Foi o maior desafio da minha vida, mudou minha vida muito. E eu tinha que orar muito, porque eu não sabia nada. Eu nunca tinha sido mãe antes, né? E aí eu orava, eu buscava o Senhor e Deus ia me conduzindo. Até hoje, às vezes deparo com uma situação nova, eu não sei o que fazer, eu vou orar. E o Espírito Santo vai me conduzindo nessa trajetória. Então, é trabalho, gente, é ministério. Se você encarar isso como um ministério, é algo que você tem que estar todo dia lendo a palavra, se consagrando, buscando o Senhor e estar à disposição deles. Porque nós estamos aqui para servi-los, né? Às vezes a gente esquece isso. A função do crente é servir, servir o outro, né? Servir o próximo. E qual é a função da mãe e do pai? Servir a sua família. Então a gente precisa ter esse entendimento, que às vezes a gente fala, ah, não, eu estou muito cansada, deixa esse menino, liga essa televisão, deixa esse menino aí, a beijadeira come qualquer coisa. Não, peraí, é uma criança, ele não está maduro. Para ele chegar na maturidade, ele precisa que alguém pegue na mão dele e fala, vamos caminhando juntos, que eu vou te mostrando o caminho. E aí você vai ali, você vai errar, ele vai ver que você vai errar, mas ele vai ver que você vai se arrepender, que você volta atrás, que você pede perdão, que você não é infalível, que você é um ser humano que depende do Espírito Santo. Então ele vai ver tudo isso, como é ser um crente, como é depender do Senhor, como é ler a palavra, tudo isso ele vai aprender com você, mas você precisa estar com ele, né? Porque às No vezes... caminho, né? Exatamente. Às vezes a gente deixa de estar com as crianças porque as crianças são um fardo, né? Entre aspas. Deixa de estar com... Não, deixa o menino lá, ele... Né, olha, fica nesse videogame, eu passo o dia inteiro em silêncio, é uma bênção. Né? Eu escuto isso, infelizmente, isso existe na nossa realidade, né? Mas não é para ser assim. É muito pelo contrário. Eles precisam da nossa presença. Quanto menores, né, quanto mais novinhos, mais eles precisam da nossa presença, porque eles vão aprender com você. E à medida que eles vão crescendo, amadurecendo, você vai distanciando um pouco mais, dando um pouco mais de responsabilidades para eles, né? E aí eles vão avançando, mas você continua perto, você continua vistoriando, você nunca vai deixar ele sozinho, né? Até chegar àquele ponto que pronto, já pode fazer suas escolhas, tranquilo, eu já conduzi, eu já ensinei, agora eu vou continuar só aqui no meu papel de intercessão e de conselheira. Esse dia vai chegar, mas até lá a gente tem uma caminhada longa, né, para poder chegar nesse ponto. Então eles não são um fardo, não gosto dessa frase. Que bom, Maressa. E você tocou num assunto importante, né, e bem relevante, é a questão dos pais, às vezes estão cansados, às vezes eles estão assim, fadigados, chega do trabalho, ou mesmo seus serviços domésticos, né? A mãe, muitas vezes, que não trabalha fora, está em casa, muitas vezes já está cansada dos seus serviços domésticos. E às vezes coloca na televisão porque não sabe o que fazer, não sabe o que apresentar, o que oferecer para a criança. E eu queria assim, que você deixasse para as mães, os pais que estão nos assistindo, algumas dicas de atividades que você pode oferecer para eles, né? Algumas coisas que você faz até com suas crianças em casa, que você vê que funciona mesmo, que dá certo. Deixa para nós essas dicas de atividades, Maria. Tá, então, eu vou falar dicas simples que a gente pode fazer com o que a gente tem em casa. Não precisa comprar nada, não precisa inventar nada. As crianças, elas precisam da nossa presença, a nossa presença real, né? Porque às vezes a gente está do lado delas, mas está com o celular na mão, então você não está, né? A sua presença não está ali. Então eles só precisam disso, da nossa atenção, do olho no olho, do afeto. Então são coisas muito simples dentro de casa que a gente pode envolver as crianças desde pequenininha. E às vezes a gente fica assim, nossa, mas pode colocar o menino na cozinha? Pode. Você pode botar o seu filho para fazer um bolo com você. No começo você vai vistoriar, fazer tudo junto. Vai chegar um ponto que ele vai começar a ficar mais independente e consegue fazer sozinho. Eu sempre levei os meninos para a cozinha. Teve um dia que era um sábado, eu demorei um pouco mais para acordar. E eu levantei porque eu senti cheiro de café. Os meninos já tinham levantado, eles tinham 6 e 8. Eles já tinham levantado, tinham passado café, arrumado a mesa, estava tudo pronto, só esperando eu levantar. Então, assim, hoje eles já têm um certo nível de independência, porque eu já treinei eles na cozinha. Então, é uma coisa pra gente fazer com eles. Vai fazer um bolo, vai fazer um biscoito, ensina eles a fazer suco. Aqui tem um oficial que faz suco aqui em casa. Você pode delegar para eles arrumar a mesa. Quem arruma a mesa da refeição
Você. Então eles já vão lá, já preparam, ó, tá na hora, pode arrumar. Eles arrumam, eles retiram. Você pode dar algumas tarefas simples, como varrer a casa. E eles gostam de fazer, né? Que às vezes a gente fala assim, ah, mas eu só tem um menino, ele não vai gostar. Não, eles gostam de se sentir úteis, de saber que ele tá te ajudando e de que você vai ficar feliz com aquilo ali. Então, varrer uma casa, lavar algum pedaço pequeno, uma varandinha, alguma coisa assim, eles conseguem fazer. Pendurar roupa, recolher roupa, botar roupa na máquina, separar as roupas, separa as meias das cuecas, das blusas claras das escuras. Eles sabem fazer também. Deixa eu ver o que mais. É... E são meninos, São né, Marissa? meninos. Você tem São meninos, menino, são dois né? meninos. E Isso. eles As gostam. esposas vão dar graças a Deus, Pois né, no é, eu futuro. penso muito nelas. Que eu tô semeando na vida delas. Não, É, lavar louça. Desde pequenininho eles podem lavar louça. É claro que você vai separar o que é possível de lavar, né? Começa com coisinhas de plástico, você fica ali perto, você vai vistoriando, né? Tudo tem que ser perto. A gente tem que vistoriar, a gente não vai deixar. Eles são crianças pequenas, né? Deixa eu ver o que mais. Que eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer. Tá, isso são coisas simples de casa que eles podem fazer. Eles podem guardar roupa, coisas muito simples que você pode colocar eles como você pensa. Por exemplo, eu vou acordar hoje, o que eu vou fazer? Em vez de você deixar o menino na televisão, você fala: vem aqui comigo, mamãe vai separar isso aqui, você me ajuda? Ele vai com o maior prazer, ele vai ter um tempo de qualidade do seu lado. Então, qualquer atividade doméstica, eles conseguem fazer. Deixa eu ver o que mais. Coisa simples para fazer em casa. a É, Fernanda falou aqui, Mari, que eles amam se sentir úteis, é né? Que isso a mesmo. Zoe ajuda bastante a Fernanda, Ajuda. né? A Zoe adora ir pra cozinha, né? Igual a mãe dela. E tem coisas que a gente pode sentar e separar um tempo para fazer com eles. Por exemplo, brincar. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente tem tanta coisa para fazer que geralmente, eu não quero fazer isso. Eu não quero brincar. Porque eu penso, gente, eu tenho tanta coisa que eu preciso fazer aquele curso, eu tenho que fazer tal coisa. E eu não quero fazer isso. Mas eu preciso, eu me policio para um dia sentar, não, hoje a gente vai brincar disso. Então vamos, eu sento e eu brinco com eles. Isso é muito mais precioso, muito mais valioso, vai construir vínculo entre a mãe, o filho, o pai, o filho, do que você simplesmente colocar, desculpa a expressão, um cala-boca na criança. O que é um cala-boca? Ligar a televisão, né? Botar um videogame, dar o celular na mão. Você deixa a criança em silêncio. Ela vira. Eu falava isso para os meus meninos, que parecia que eles viravam um zumbizinho, ficava paradinho lá, assim, hipnotizado, vendo aquela tela. Né? Eu via essa cena e falava, não, gente, isso não tá certo, isso não tá correto. Então, retire. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre as telas, né? Mas retire isso Vamos chegar. e dê momentos de qualidade com seu filho. Outra coisa que pode fazer, tá, um jogo. Jogo de tabuleiro. É excelente para fazer com criança. Criança gosta muito disso. Brincar de massinha. Você não precisa sair para comprar massinha. Tem receitas de massinha super simples na internet. Farinha, água, óleo, sal, bem simples. E põe ele para fazer junto com você que ele vai gostar mais ainda da brincadeira. Origami. Não sei se alguém conhece aquela técnica de dobradura de papel. Se você nunca fez origami, coloca lá no YouTube. Origami fácil. Qualquer um facilzinho lá. Sempre faz com ele. Se você nunca fez, você vai aprender juntinho com ele, vai ser uma experiência ótima. Ele vai adorar fazer isso com você. E só precisa de papel. Simples. O que mais? Desenhar. Eu estava conversando com uma amiga, ela estava falando isso, que ela tem muita dificuldade de desenhar. Eu falei, então é ótimo, você vai pegar lá. Eu indiquei um canal para ela. Tem canal no YouTube que ensina desenho bem do simplesinho, né? Abre lá o canal, faz com a criança, ele vai ter o maior prazer de descobrir como faz um desenho com a mãe do lado. Aqui os meus, eles gostam muito disso. Eles até fazem desenho sozinhos, gostam bastante, mas quando eu sento para fazer com eles é diferente. Eles gostam bastante, sabe? Então, outra coisa para fazer, é tudo coisa simples, não falei nada complicado. Brincar de pecinha, de montar, qualquer coisinha de montar, a criança gosta muito disso. E tem uma coisa que é muito boa. Leitura em voz alta. Vou falar desse tópico que é sucesso aqui em casa. O que é isso? Você vai pegar um livro que seja bom. Olha aí na sua biblioteca. Se não tiver na sua, às vezes sua mãe tem, né? Pega um livro que seja um livro clássico, que não seja esses livros adaptados, reduzidinho. É um momento de leitura em voz alta, é um momento diferente. Não é a criança que vai ler sozinha, é você que vai fazer a leitura para ela.
Então você vai escolher um bom livro, por exemplo, As Crônicas de Nárnia, excelente, do C.S. Lewis, e você vai falar, filho, olha, a partir de agora, você escolhe um horário. Todo dia, depois do café da manhã, sei lá, antes de dormir, nós vamos ter o nosso momento de leitura em voz alta. E aí você vai sentar e vai ler para a criança. Você escolhe um capítulo, meio capítulo, mas faça isso com intensidade. Coloque entonação na leitura, vai lendo, olha no olhinho dele, vai sentindo a emoção da história. Você vai perceber o quanto eles vão se envolver, porque às vezes o seu filho não gosta muito disso, mas começa a fazer, experimenta fazer. Você vai perceber o envolvimento deles, eles vão adquirir vocabulário, eles... É uma infinidade de benefícios. Existem algumas recomendações até que o ideal seria fazer 2 horas de leitura em voz alta para criança. Eu sei que é muito. Eu não faço 2 horas, eu não consigo chegar nisso. Mas a gente pode fazer vários momentos de leitura em voz alta durante o dia. No café da manhã, você lê um pouquinho antes do almoço, depois do almoço, um pouquinho no café, né? A gente tem várias oportunidades para ler um pouquinho. Isso vai criar vínculo entre vocês. Ele vai começar a amar esses momentos de leitura. Isso vai desenvolver coisas no intelecto da criança. Você vai estar contribuindo para a carreira acadêmica dela. Então, assim, é uma atividade que eu queria incentivar. Quem não faz isso, faça. E a leitura em voz alta é um hábito que a gente tem que fazer até eles serem bem grandinhos. Depois eles vão começar a ler sozinhos, mas você vai continuar tendo esses momentos de leitura em voz alta. É um momento de vocês. Imagina quando eles forem maiores, estiverem casados e forem falar, nossa, lá em casa, todo dia depois do almoço, minha mãe sentava e ela lia, e ela fazia voz dos personagens, e era muito legal. E foi a partir disso que eu comecei a amar aqui para mim. Voltou? Voltou. A leitura bíblica também é extremamente necessária, que a gente faça todos os dias. Mas aí você pode dizer, mas eu vou ler a Bíblia, meu filho não vai entender nada. Pois então, eu quero que você experimente e que você seja surpreendido pela capacidade que as crianças têm de compreender as coisas. Às vezes a gente está lendo e parece que eles estão viajando, né? Mas eles estão ouvindo e absorvendo tudo. Passa um dia ou 2 dias, eles voltam naquele assunto. Falam, mãe, hoje aconteceu isso aqui em casa. Mãe, mas como é que é mesmo aquela história de ser o menor no reino? Porque eu tinha lido isso ontem para ele, o João, e ele me perguntou hoje, perguntou para o pai hoje isso. Então, assim, eles estão ouvindo, eles estão absorvendo. Então, leia bons livros e leia a Bíblia todos os dias. E aí você faça uma leitura curta, explica para eles se eles tiverem dúvida. Você pode trabalhar com eles também a memorização. Eu gosto de trabalhar a memorização de versículo, que eu acho que é importante a palavra já ficar impregnada dentro deles, né? Por mais que eles não compreendam a totalidade do espiritual, mas aquilo já vai ficando dentro do coração deles, isso vai proteger eles, né? Então, trabalha a memorização. A criança, até acho que 5, 6 anos, não lembro a idade certinho, ela tem uma capacidade de memorização absurda. Você pode observar, se você deixar a criança na frente de uma televisão, ela vai começar a decorar todos os comerciais, todas as musiquinhas, todas as falas, ela decora, ela tem isso natural, faz parte do processo de crescimento da criança. Então, se você não aproveitar isso, ela vai usar essa capacidade com outras coisas, com músicas que talvez a gente nem dá valor muito, ela vai decorar. Então, não deixe isso acontecer. Encha você essa criança de coisas boas. Decora a Bíblia com ela, né? Decora um salmo, o Salmo 1, por exemplo, é só 6 versículos, é pequenininho, decora com eles todos os dias, né? Faça eles repetir, não, vou repetir de novo, mais uma vez. Você vai ver em pouquíssimos dias, eles vão ter isso decorado. E à medida que eles vão crescendo, aquilo vai caindo no entendimento. Eu tenho observado esse processo nos meus filhos, né? Meu filho mais velho, ele já está entendendo as coisas. E de vez em quando ele lembra de um texto que a gente trabalhou há muito tempo atrás, e ele faz a conexão. Nossa, mãe, mas isso tem a ver com aquele texto que Jesus falou. E ele começa a dar exemplos, sabe? É fantástico você ver isso acontecendo na vida da criança. Mas se você não encher ela dessas coisas, como é que isso vai acontecer? Como é que essa conexão vai acontecer, né? Não vai. Então é você tem que ser ativo.
na educação do seu filho. É sua responsabilidade a educação deles. Você precisa tomar as rédeas da educação e falar, não, peraí, vou encher o meu filho de coisas boas, vou cercar ele de um ambiente de aprendizado, de um ambiente de palavras boas, de palavras favoráveis. Essa também é outra coisa interessante. Você cercar o seu filho de boas palavras. Porque, Sem querer te sim, atrapalhar, sim. Mari, mas assim, me tá vindo muito forte no meu coração enquanto você fala, Uhum. que enquanto essas atividades vão sendo praticadas dentro de casa, eu observando você falar, eu acredito que a fome de amor vai sendo suprida. Isso, Porque existe muita fome de amor, isso, meu Deus do isso. céu. É verdade. E O aí, afeto vai sendo é, afunilado isso. entre os pais e os filhos, né, É, Mari? exatamente. Isso é E maravilhoso. essa questão do amor, cada criança tem uma linguagem do amor, né? Se alguém nunca leu, leia as 5 linguagens do amor para entender mais um pouquinho sobre o que a gente está dizendo. Cada criança se sente amada de uma forma e ela expressa o amor dela de outra forma muitas vezes, né? Então a gente precisa entender qual é a forma que ela se sente amada, porque cada filho é de um jeito. Às vezes você é uma mãe que expressa o amor através do toque físico, de abraço, e beijo, e chamego e tal. Pois é, mas às vezes essa não é a linguagem que aquela criança recebe, entende o amor. Então você precisa saber qual é a forma que seu filho recebe. Ah, não, meu filho ele precisa de tempo de qualidade. Então você precisa demonstrar o amor para ele todos os dias. Você tem que ter o tempo de qualidade com seu filho todos os dias. Então, como é que eu vou descobrir qual é a linguagem dele? Passando tempo com ele. É só assim que você vai desvendar o mistério. Você tem que É ter verdade. tempo, e é tempo de quantidade, viu, gente? Eu sei que a gente tem uma vida muito corrida, mas o tempo que você tiver livre, você precisa separar uma boa porção do seu tempo livre para o seu filho. Você não pode desperdiçar essa fase tão preciosa que é a fase da infância. Então você tem que ter um tempo de quantidade. Pensa assim, não, isso vai passar, eu estou tendo que gastar muito tempo com ele, eu podia estar fazendo outras coisas, mas esse tempo é valioso e logo, logo ele vai crescer e não vai precisar tanto mais assim de mim. Mas para você colher um adolescente saudável emocionalmente, um adolescente amigo seu, você tem que semear aqui na fase da infância. Então não passe essa responsabilidade para nenhuma outra pessoa. E agora a gente está na fase de passar a responsabilidade para dispositivos eletrônicos. Eu não faça isso, por Isso. favor. O dispositivo eletrônico nem ensinar nada para ele ensina, porque as crianças nessa fase elas aprendem através do afeto. Um dispositivo eletrônico pode ter lá coisas, vai ensinar o alfabeto, pode ter, mas ele vai aprender muito mais se ele tiver a sua presença do lado dele ensinando aquele conteúdo. Isso é comprovado cientificamente. Cientificamente. Eles aprendem através do afeto. A criança nessa fase, ela precisa disso, então ela precisa da sua presença. E aí, falando um pouquinho de tela, que eu já comecei a tocar, né? Isso. Pode ir em frente. Aí você pode perguntar, mas eu não posso usar até. Pode, por exemplo, às vezes eu uso, às vezes eu estou passando algum conteúdo para as crianças e aí a gente vai trabalhar alguma musiquinha em inglês. Então eu boto o videozinho lá e a gente assiste junto e canta junto. Mas eu não deixo os meus filhos sozinhos com aquele dispositivo. Aquele dispositivo não tem afeto nenhum, aquilo não é um ser humano. Quem está educando sou eu. Quem é a pessoa ativa sou eu. Então eu uso aquele dispositivo como uma ferramenta. Os meus filhos, eles nunca vão ter... Nunca não, desculpa, eu já explico isso. Os meus filhos, eles não têm o acesso livre aos dispositivos eletrônicos. Existe na minha casa um monte de dispositivo espalhado. Tem o meu, tem do pai, mas eles não têm livre acesso. Eles vão fazer o quê? Junto comigo. Eu vou sentar e nós vamos trabalhar aquele conteúdo juntos, né? Aquilo ali não pode me substituir. E eu sei que a gente está na geração agora que é a geração tecnológica, né? Tem gente que até fala, não, essa geração não tem jeito, eles já nasceram assim nesse meio, não tem como tirar. Mas espera aí, ele é o mesmo ser humano feito da mesma matéria de um ser humano que nasceu há 100 anos atrás. E os que nasceram há 100 anos atrás não tinham contato com a tecnologia e viveram muito bem até hoje. Então, peraí, não é bem assim. As ferramentas estão aí para nós sabermos usar elas com inteligência, com sabedoria, e não como uma forma de substituir a sua presença.
né? Então, a gente precisa saber dosar isso muito bem. Então, por exemplo, uma atividade legal para se fazer em família é um filme. Vocês podem separar, olha, nesse final de semana, por exemplo, agora eu tenho televisão na minha casa, até o ano passado eu não tinha. Eu dei minha televisão, ficamos sem, porque eu não gostava de ver os meus filhos como zumbis na frente da TV. Um dia eu me irritei e falei, vamos jogar fora esse negócio. E jogamos. Mas isso aqui é minha casa, é o meu jeito, né? Cada um vê aí como faz. Mas então agora nós temos. O que eu faço? A gente separa de tempos em tempos para ver um filme juntos. Então, por exemplo, a gente leu agora com o menorzinho A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é uma das crônicas de Nárnia. Acabamos de ler e falei para ele, olha, assim que a gente terminar, nós vamos assistir o filme juntos. E ele está na maior expectativa, porque é um evento em família. Nós vamos sentar e vamos assistir e vamos discutir o que tem de diferente do livro, o que tem igual do livro, e a gente vai fazer pipoca, e nós vamos ter um tempo de qualidade em família. A televisão ou o dispositivo móvel não está mandando na gente, nós estamos usando ele com sabedoria. Né? É para isso que servem essas ferramentas, né? Para a gente saber, para elas acrescentarem na nossa vida e não para elas nos dominarem. Infelizmente, as tecnologias, né, os dispositivos, as telas, elas, infelizmente, isso é uma verdade, elas foram feitas para nos dominar, né? Para nos viciar. Atira a primeira pedra aí, qual adulto não foi viciado numa dessas coisas? Eu sou a primeira a dizer, eu sou facilmente viciável nessas coisas. E eu preciso me controlar, eu preciso me policiar. E eu sou uma adulta. E ele é apenas uma criança. Como que uma criança vai saber controlar um dispositivo desse? Ela não tem maturidade, ela não tem conhecimento, ela não tem ainda o controle sobre o corpo, sobre as decisões, ela ainda não sabe. Ela é uma pessoa em formação. Quem tem que ter o controle sobre isso sou eu, a mãe, o pai. E a gente tem que estar atento a essas coisas, né? Vou entrar nesse assunto então, né, Fabi? O que você acha? Então, né, é maravilhoso te ouvir, Maressa. Os pais muitas vezes falam, né, eu acho que você já tocou um pouquinho sobre isso, Uhum, falam assim, eu fiz isso na infância das minhas crianças, eu gostava muito de colocá-las na TV Cultura, era uhum, uma televisão que eu deixava elas assistir um canal que era a uhum. TV Cultura, tinha muita coisa educativa, só que Sim, era tudo muito resumido, isso faz eu tempo já, lembro, né? eu assistia. As meninas já vão fazer 20 anos, Aham, não tinha tanta opção como tem hoje, então era aquele momentinho da tarde, passava um sim. programinha na TV Cultura, elas assistiam e tal. Uhum, E, mas assim, os pais pensam, não, mas eu estou colocando meu filho na tela, na TV, no celular, no tablet, mas é educativo, uhum, é da Bíblia, é da palavra de Deus. uhum, Mas, Maressa, assim, que você tem estudado, que você já tem lido com relação ao efeito, né, da uhum. tela no sistema psicológico, cognitivo da criança? Você já viu alguma coisa? Qual a sua opinião sobre isso? Porque certa vez, né, falando um pouquinho nisso, eu lembrei que uma mãe estava contando uma história de uma criança que ela não estava lendo, a criança não estava falando, desculpe, Uhum, não estava falando. A criança estava com um vocabulário bem restrito, não falava, não desenvolvia a fala. uhum, E essa mãe já dava o celular para a criança desde pequenininha, para ela uhum, ficar vendo, né? uhum, E acabou que, por impulso, a mãe tirou o celular, por impulso, né? uhum. Ela tirou a criança daquele dispositivo e a criança, com 3 dias, começou a falar. Meu Então, Jesus. já tinha 2 anos a criança 2 anos, e eu fiquei ouvindo essa história, a gente até conversou um pouquinho, né, Maressa, quando você veio aqui a Maringá, Uhum, sobre essa uhum, questão do uhum, efeito visual da tela, uhum. psicologicamente, também Isso. cognitivamente na criança, né? Aham. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, é, como é que foi aqui em casa, né? É, eu tinha televisão quando os meus filhos eram pequenininhos e ele, óbvio, criança gosta de ver, né? Claro, vai ver o celular na sua mão, ele quer ver, é claro, né, gente? As crianças fazem as coisas muito baseadas no que a gente faz. Eles nos observam e querem fazer igual, né? E aí ele queria ver e muitas vezes eu deixava. Só que começou a me incomodar o efeito que a televisão tinha no meu filho. Era o meu filho mais velho. Ele ficava hipnotizado.
Sabe quando uma pessoa tá catatônica, parada, assim, vendo a televisão? Ele ficava assim. Eu olhava aquilo e falava, gente, isso não tá certo. Isso não pode estar certo. A televisão não pode fazer isso com uma criança. Ele tá hipnotizado. Eu falo com ele, ele demora alguns segundos para me Não, responder. Isso não é normal. E ele é uma criança super ativa, super elétrico. E ele ficava assim em outro estado. Falei, gente, isso não tá certo. Então isso começou a me incomodar, né? E aí conversei com o Felipe e a gente acabou decidindo desfazer as televisões aqui de casa, nós doamos. E foi a melhor coisa que a gente fez. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu falei, não, tem alguma coisa errada nisso aí. E eu também observo em mim, né, que sou adulto, o efeito. Se eu fico exposta à tela do celular o dia inteiro, no final do dia eu sinto isso. Eu sinto a minha cabeça pesada, os meus olhos. Imagina numa criança que o sistema nervoso dela ainda está em desenvolvimento, o cérebro dela está ainda estabelecendo uma série de conexões. Imagina o efeito que não tem lá. Então eu comecei a pesquisar sobre isso e aí eu comecei a ver uma série de consequências que tem no cérebro de uma criança. Tem no cérebro da criança, tem também nos adolescentes, tem estudo que comprova tudo isso, tanto para criança em idade pré-escolar, abaixo dos 5 anos, crianças acima dos 6 anos e para adolescentes. Eu peguei até o artigo para poder ler algumas coisas aqui para vocês. Deixa eu achar aqui, ó. A exposição de tela para criança na primeira infância pode ocasionar atraso no desenvolvimento cognitivo. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas meu filho ainda demorou para falar, né? Como a Fabi mesmo contou esse exemplo. Ah, o meu filho ele tem um pouco de dificuldade na alfabetização, eu mostro os números para ele parece que não entende. Então, a gente pode ter um atraso devido à exposição excessiva de telas. Isso afeta no desenvolvimento cerebral da criança. Atraso na linguagem, atrasos sociais. Às vezes a criança ela não quer se envolver com outras pessoas, ela não quer estar no meio de outras pessoas, ela quer ficar só ali isolada, só fazendo as coisinhas dela, os joguinhos dela. Alteração de sono. Tem muito relato de mãe que fala, ai, mas o meu filho não dorme. Mas olha, eu boto na cama, ele não dorme, ele não tem sono. Mas então, vamos dar uma observada como foi o dia dessa criança. Essa criança passou o dia inteiro perante uma tela, ela ficou mais de 1 hora na tela. Isso já é o suficiente para ter efeito no sono dela, para alterar o sono. E falando de sono um pouquinho agora, a gente precisa ensinar as crianças a dormir. As crianças, elas não sabem regular isso. A gente precisa treinar as crianças, a gente tem que ensinar. E isso é demorado, isso dá trabalho. Eu demorei muito para conseguir fazer os meus filhos dormirem todo dia à tarde. Eu demorei muito. Isso eu gastei muitas horas do meu dia que eu podia estar fazendo outras coisas para ensinar essas crianças a dormir. Aí agora eles dormem. Eu coloco eles para dormir, eles dormem. Aí tem gente que fala pra mim, nossa, Marissa, mas os meus filhos não são como o seu, eles não dormem à tarde. Mas eu ensinei. Então a gente tem que ensinar essas coisas para ele. E as telas, quando a gente fala tela, é TV, celular, tablet, que mais? Notebook, né? Computador, tudo isso é tela. Tudo isso vai ter esse efeito na vida da criança. Tá, alteração de sono, dificuldade de socialização, de conexão com outras pessoas, dificuldade lá na aprendizagem da escola. O que mais? Pode causar problemas mentais. Olha, isso vai ficando cada vez mais sério, né? Problemas mentais, nossa. pode aumentar a ansiedade da criança. Às vezes. Essa questão da ansiedade. Não, e se você for reparar, Fabi, nós estamos na geração agora que todo mundo tem ansiedade, tem um transtorno de ansiedade. Todo mundo desenvolve algum transtorno mental, sabe? Um início de depressão, a pessoa tem insônia. Quantas pessoas ao redor de mim, estou falando de adultos, que tem isso agora nessa geração, e eu não tenho dúvidas que é devido ao excesso de exposição a esses dispositivos eletrônicos. Isso afeta o nosso cérebro, que somos adultos. Você imagina numa criança pequena. O estrago no cérebro da criança eu acho que a gente não consegue nem dimensionar o estrago completamente. Tá? Esse que eu tô falando aqui para vocês, que eu tô lendo, foi de artigos que eu peguei, que já tem essa comprovação. Mas eu acho que a gente nem consegue compreender a totalidade desse estrago. Eu acho que ele ainda é maior. Porque essas pesquisas são de 2017, 2019. Então, eu acho que à medida que os anos forem passando, essa geração que está sendo criada ali na chupeta e no celular, a gente vai conseguir detectar estragos maiores ainda do que esse. Queira Deus que não.
né? Que todo mundo tome essa consciência e comece a controlar isso na vida deles, né? Deixa eu continuar aqui, ó. Às vezes também pode gerar violência, né? Aí já no caso mais de adolescente, porque se eles tiverem o livre acesso ali, eles podem acessar alguns sites que pode acabar incitando isso neles, né? Transtornos alimentares, que às vezes a criança só fica sentada, fica ali naquele sedentarismo o dia inteiro. E criança foi feita para ser ativa, para estar lá fora brincando, pulando, escalando árvore, andando de bicicleta, ralando o joelho. A infância foi feita para brincar, para você estar fazendo a atividade física principal da infância é essa. É a brincadeira ativa. E os dispositivos, eles fazem o contrário. Eles trazem a criança para dentro de casa e ela fica sentadinha ali o dia inteiro. E o dia passa e aí ela vai ficando sedentária. Pode ter problema de alimentação, né? Pode gerar uma obesidade. O que mais? Pode gerar problemas auditivos pelo uso excessivo de fone, né? Problemas visuais, afeta a vista, isso pode acontecer. Problemas de postura, porque eu não sei se você já reparou, às vezes eu ando na rua e vou reparando nas pessoas com um dispositivo na mão. Gente, a postura, a cervical da pessoa, né? O pescoço, aqui fica assim. E a pessoa vai andando assim e as pessoas não percebem. Porque aquele pequeno dispositivo está dominando tanto que você não vê, que você já nem andar ereto, mas você anda. E isso eu estou dizendo de adultos. Eu vejo adultos andando assim, adulto sentado o dia inteiro, assim, curvado, e aquele pequeno aparelhinho controlando a vida dele, como se tivesse botado uma algema. É isso que parece para mim quando eu entro numa casa e vejo 5 pessoas sentadas na sala, cada uma no seu dispositivo, algemadas e presas por aquele aparelhinho. Adulto. Imagina a criança que está crescendo debaixo dessa influência, debaixo desse domínio. O que não vai ser lá na frente? Então, eu acho que a gente precisa despertar o mais rápido possível, tomar as rédeas e falar, não, peraí, esse filho é meu, eu que vou ensinar ele no caminho, e uma das formas principais de ensinar a criança no caminho é pelo exemplo. A gente precisa ter o domínio sobre esses aparelhos para que as crianças vejam como é dominar isso, para que quando elas crescerem e poderem ter o acesso livre, elas saibam usar. Né? Lembrei aqui agora de Bill Gates e do outro rapaz lá, Steve Jobs. O Bill Gates é o da Microsoft, né? O criador lá, o idealizador, e o outro é da Apple. Eu peguei essa informação na internet, eles liberaram dispositivos eletrônicos, pensa, um é o da Microsoft e o outro é da Apple. Eles têm todos os dispositivos disponíveis, né? Eles liberaram para os filhos deles a partir de 14 anos. Antes disso, o filho de Bill Gates e o da Apple não tinham celular. Gente, precisa divulgar esse negócio. Essa informação é maravilhosa. Quando eu descobri, eu falei, gente, eu não tô doida, porque eu tenho isso pra mim. E eles falaram isso, eu falei, ótimo, é isso que eu precisava. 14 anos. E eles disseram assim, que o uso ainda era limitado. Eles controlavam o tempo. Era deles, né? A partir de 14 anos você tem o seu aparelho, mas é por tanto tempo. Eles estabeleceram o tempo deles lá, eu não tive essa informação. Mas eles... Por quê? Porque eles sabem que isso vai te dominar, isso vai te viciar, e você não vai ter mais vida. Você não vai viver a vida real. A vida real que é a vida de verdade. A gente está vivendo só a vida virtual. E a tendência é que isso piore, né? E aí a gente fica nesse mundinho, nessa Matrix. A gente tem que sair dessa Matrix, vamos para a vida real, leva o seu filho para fora, vai fazer uma caminhada com ele todos os dias, vai na pracinha. Ah, mas a minha cidade é muito quente. A minha é. Vai no final da tarde, gente. Não... Sabe o que a gente tem que fazer? Em vez de a gente dar desculpa para tudo, dê solução para todos esses problemas, para todas essas desculpas. Ai, tem muito sol. Então tá, depois das 6 nós vamos. Ai, mãe, mas eu não quero. Mas vai mesmo assim. Eu faço isso com os meus. Ai, mãe, não quero ir na pracinha. Não tem problema não, mas nós vamos. A gente vai mesmo assim. Uai, gente, sou eu a responsável. A Bíblia fala assim, que nós vamos apresentar a Deus o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, né? A gente tem que apresentar íntegros para o Senhor. Está lá em Tessalonicenses 5:23. Então, eu tenho que apresentar o meu. Mas enquanto o meu filho é pequeno, quem que vai apresentar isso?
eu sou a responsável por ele. Então eu tenho que cuidar do corpo dele, eu tenho que cuidar da alimentação dele, eu tenho que cuidar da atividade física dessa criança, eu tenho que cuidar da alma dele, eu tenho que colocar É boas verdade. coisas na alma dele, eu tenho que oferecer bons livros, eu tenho que saber o que é um livro bom, o que não é. Gente, tem muita coisa que vende nas livrarias que é livro horrível, que não deve estar na mão de criança. São os mais coloridos, tá? Já vou adiantar. Tem umas figurinhas assim bem estranhas. Esses são horríveis. Vá para os livros que são clássicos, que aí vai ter coisas boas, vai ter valores para os seus filhos. Lê Bíblia para o seu filho, compra uma Bíblia maneira para ele. Estimula o seu filho a ler a Bíblia. Insiste para ele fazer isso, faça isso com ele. Então, eu estava falando, né? Corpo, alma e espírito. Você que precisa ensinar o seu filho enquanto ele ainda não tem maturidade para fazer isso pelas próprias pernas. E muitas dessas coisas ele vai fazer através do seu exemplo. Se você não lê livro na sua casa, ele não vai querer. Ou então quando você lê um livro, você fala, ai gente, não aguento mais ler esse livro. Ele tá te vendo, gente, ele tá te filmando o dia inteiro. É o BBB, o filho está te filmando o dia inteiro e isso vai ficar impregnado dentro da alma dele. Então, você precisa rever esses conceitos primeiro na sua vida, para depois você falar para ele, olha, filho, a mamãe não gostava de ler antes, mas agora eu aprendi, eu subjuguei a minha carne, todo dia eu sento e leio pelo menos 20 minutos. Vamos sentar, vamos fazer a hora depois do almoço, a nossa leitura junto? Eu leio o meu, você lê o seu? Sabe? A gente tem muita estratégia. Deus deu pra gente muita criatividade. Deus deu pra gente muita inteligência. Todo mundo tem essa capacidade. Eu não sou diferente de ninguém. Deus deu essa capacidade para todo mundo. E você consegue, dentro da sua Precisa realidade. só começar, né, Mari? Exatamente. O que a gente tem que parar de fazer é parar de dar desculpa. Porque eu escuto isso muito, sabe? Vem algumas pessoas me procurar. Ai, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? E aí eu vou ajudando, eu sempre ajudo. E aí, às vezes, a pessoa fala, ah, mas isso não dá, porque não tem aqui. Sabe, eu vejo muita desculpa. O que a pessoa tem que fazer? Em vez de gastar tempo... É confortável não fazer nada, né? Exatamente. É confortável, mas só que, é como você falou, você está construindo um prédio, você está plantando, e aí você vai colher depois. A pessoa acha confortável não plantar, não construir, mas depois ela vai padecer pelo fruto. Exatamente. Ou falta do fruto que ela vai colher, né? Pelo fruto podre. Das telas. Ainda falando das telas, Sim, qual a sua opinião sobre isso? Enquanto você estava falando, eu lembrei que na minha infância, né, a minha geração para trás, né, era uma geração que a gente não tinha esse acesso às telas. A maioria dos brasileiros nem tinha televisão em casa, que era a minha realidade. A gente não tinha TV em casa, né? E eu vivia essa vida de subir em árvore, arranhar o... Aí, meu joelho foi arranhado muitas vezes. Isso que é infância brincar na boa. rua. Nossa, enfim. A gente não tinha naquela época vamos dizer assim, esse absurdo de adolescente, criança, adolescente, pré-adolescente, com depressão. Gente, suicídio de adolescente, suicídio de criança, era algo assim absurdo, a gente nem ouvia falar, não existia essas coisas. Você acha que esses problemas mentais, essa solidão, essa depressão, essa tristeza, mesmo tendo tudo na vida, mesmo tendo um bom alimento, tendo todo o conforto, tecnologia, são crianças tristes, apáticas, insatisfeitas, reclamonas? Você qual a sua opinião? Você pensa que isso tem a ver com a questão das telas, dessa dependência das telas, está mexendo com o psicológico dos jovens? Não, completamente tem influência. Porque a gente precisa ser criado na vida real. É a vida real que vai dar estrutura para a criança, que vai trazer a realidade ali para ela no dia a dia, que vai fazer as conexões cerebrais corretas. Né? Deus não fez a gente para ter esse absurdo de informações que existe hoje. Hoje a gente, num clique de celular, você consegue, nossa, trocentos artigos em português, em japonês, em alemão, e já tem a tradução, e já tem a opinião de fulano, de beltrano, de ciclano.
em um clique, é uma coisa absurda. A quantidade de informação, o volume disso é muito grande. O nosso cérebro não foi feito para absorver essa quantidade de informações. A gente não consegue absorver tudo isso. O que a gente faz? A gente consegue até ler, mas você não consegue absorver, entender aquilo completamente. Né? O nosso cérebro não consegue. E da mesma coisa é a criança. Só que a diferença é que a criança está com o cérebro em formação. As conexões ali do cérebro, né, as sinapses estão sendo feitas, hormônios estão sendo liberados. O nosso cérebro ele tem tudo a ver com o nosso humor, com a nossa disposição, né? Porque tem ali os neurotransmissores que vão afetar o nosso funcionamento como um todo. E se você está ali dando esse tanto de informação, atrapalhando esse trabalho do cérebro, ele vai ter alteração com toda a certeza. O que é um transtorno mental? É um desequilíbrio dentro dessa produção de neurotransmissores, de hormônios. Então, você desequilibrou aquilo ali, você vai ter um transtorno mental. Você vai ter uma tristeza profunda, você vai ter uma ansiedade, pode entrar em depressão, você pode ter outros tipos de transtorno mental. Esses aí são os mais famosos, né? Mas isso tem total a ver. Aquele TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção. Tem um estudo que comprova isso. Esse eu vou dar a informação aqui direitinho. Ele falou, quer ver? Esse é de 2019. Ele falou assim, ó, que crianças que passavam de 2 ou mais horas perante uma tela, elas tinham 7,7 vezes mais risco de desenvolver o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, a gente vê muito isso hoje, né? As crianças, muitas crianças perto de nós têm esse transtorno. Eu não estou dizendo que todos foram gerados por isso, não é isso. Eu estou dizendo que as telas, elas aumentam em quase 8 vezes a chance de uma criança desenvolver um transtorno mental. Isso é muito sério, isso vai marcar a vida dessa criança para sempre. Isso vai atrapalhar o desenvolvimento dela escolar, desenvolvimento acadêmico, isso vai interferir na carreira dela, na profissão, no casamento. Você vai marcar a vida dela para sempre. Isso é uma coisa muito séria. A infância, ela é um período de ouro, ela é um período valioso e a gente precisa semear coisas boas nessa fase. A gente precisa ter essa consciência. Não deixar os nossos filhos à mercê de qualquer coisa. Né? Esse estudo, ele fez esse estudo, era para crianças até 5 anos, tá? Esse dado que eu falei. Então, crianças até 5 anos que ficavam 2 horas ou mais em telas, elas tinham essa chance 7,7 vezes maior de desenvolver esse transtorno. E aí, olha só que coisa interessante, esse dado foi legal. Essas crianças desse mesmo estudo, que passavam 2 horas ou mais por semana de atividade física estruturada, tinham menos probabilidade de problemas mentais. Gente, olha isso. O que eu estava falando esse tempo todo é trazer a criança para a realidade. A atividade física é uma das coisas que vai diminuir a chance de desenvolver um transtorno mental. Isso é muito importante. A atividade física, você vai trabalhar ali o corpo dela, ela vai gastar energia, ela vai se envolver com pessoas, ela vai ter que se envolver com um professor, um técnico, né? A questão de autoridade, de submissão, vai ter que aprender a dividir, a trabalhar em grupo. É um monte de benefícios. E ainda tem benefícios mentais para essa criança. Ela vai ter um sono melhor, ela vai ter uma atenção melhor. Então, assim, é questão da gente parar um pouco e olhar para a nossa realidade. Às vezes, os problemas que nós temos dentro de casa é por questões que a gente está deixando de agir, sabe? Você fala, não, ele nasceu assim, olha, desde pequeno ele é assim. Mas, às vezes, é alguma coisa que a gente deixou de intervir. Deus deu essa função para nós, para a gente criar essas crianças, e essa criança é a perfeita para você. Você tem plena capacidade de cuidar dessa criança. Porque Deus não faria uma coisa absurda dessa, né? Ele fala, não, Deus não faz isso, Ele te deu capacitação para isso. Só que você precisa entender isso, encarar isso. Poxa, esse é o meu trabalho. Eu posso ter até 2 trabalhos fora daqui, fora de casa. Mas o meu trabalho número 1 é a minha família. É cuidar dessas crianças, é guiar eles no caminho. É ali onde eu vou gastar mais a minha força. É ali que eu vou estudar, sabe? Às vezes a gente acha que, pronto, constitui família, não precisa estudar nunca mais. Não, muito pelo contrário, você precisa estudar. Você aproveita que nós temos essa facilidade de acesso de informações tão grande pelo celular e acessa por ali. Então, gaste o seu tempo no celular com boas coisas. Não, eu vou pesquisar sobre desenvolvimento infantil.
Como é que eu posso ajudar o meu filho? Como é que eu posso não atrapalhar o desenvolvimento dele? O desenvolvimento cognitivo? Pesquisa. Deus deixou isso, essa função é sua, não é lá, eu não tenho nada contra eles, né? Contra a pedagoga da escola, o diretor, não tenho nada, eles estão fazendo a função deles, mas a função deles não é essa. A função deles é ensinar lá o conteúdo de história, matemática, português, o resto é com você. Às vezes a gente fala, ai, não vejo a hora desse menino ir para a escola, porque ele fala demais e faz barulho o dia inteiro, porque lá na escola a professora vai dar um jeito. Não, sinto muito. Ela não vai dar um jeito, essa não é a função dela, essa é a função sua. A gente precisa parar e encarar isso como um trabalho seríssimo. É um ministério, né? A primeira coisa é Deus na nossa vida. E depois disso, é o seu próximo trabalho, que é a sua família. Você precisa encarar isso como um trabalho e fazer isso com força, com suor. Às vezes vai até ter lágrima, mas não tem problema, porque trabalho é assim mesmo. A gente não veio para esse mundo para ficar, sombra e água fresca. Não é isso. Deus nos chamou para trabalhar. Não era lá para cultivar a terra, não era para fazer trabalhos braçais, trabalhos intelectuais. Deus chamou para isso, é para servir. O lugar que você tem que estar inteiro, com o coração inteiro, é dentro da sua casa. Se você serviço na sua casa, Mari, vai acabar. vai acabar. Pessoal, vocês que estão aí na live, vai acabar. Então, se de repente acabar, nós vamos entrar novamente para a gente encerrar o assunto, tá bom? Tem só mais um tópico que a Mari vai dar umas dicas sobre atividades que podem substituir as telas, tá bom? E aí e ela vai fazer as considerações finais. Então, se cair, pessoal, nós vamos entrar novamente. Não deixa de entrar, é um assunto muito importante. Nós queremos também dar uma palavra a respeito dos pais que às vezes já viram o dano acontecer, sua criança já está hiperativa, sua criança já está viciada. A gente também tem uma palavra de ânimo, de força da parte do Senhor para você. Então, se cair, não distrai, volta aqui. E Mari, pode continuar falando. Você já quer entrar no assunto, Mari, sobre as atividades que você pode trazer aí como ideias, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, se você tomou consciência que as telas realmente é maléfica, ok, então eu entendi. O que você vai fazer? Tirar. Mas ele vai chorar. Vai chorar. E você vai ter que lidar com isso. Você vai sentar com ele, você vai olhar no olho dele e falar assim, meu filho, é o seguinte, mamãe entendeu que isso faz mal, que isso não está correto, eu quero que você cresça um menino saudável. Explica para ele vai entender, ele tem capacidade de entender, conversa com ele como uma pessoa. Que às vezes a gente subestima as crianças, né? Acha que ele não vai entender. Muito pelo contrário, não subestima a inteligência, a capacidade do seu filho. Eles têm uma capacidade cerebral maravilhosa que Deus deu para eles. Então sempre conversa, abre o seu coração, abraça ele e fala, me perdoa, mamãe estava fazendo errado, isso não vai fazer bem para você. Você entendeu? Pode chorar, não tem problema, mas eu quero que você entenda os motivos. Tira, faça um teste, uma semana sem tela na sua casa, para você perceber se vai ter diferença no comportamento do seu filho. Eu tenho certeza que você vai ter filhos em casa mais ativos, filho em casa mais prestativos, presentes, que às vezes, né, a criança nem existia, né, estava ausente. Você vai ter filhos presentes, você vai ter outros problemas para lidar agora, ele vai te dar um pouco mais de trabalho, mas é para isso que você está ali, para ensinar ele no caminho. Talvez ele rale mais o joelho, mas está ótimo, é assim que é para ser. Então, faça uma decisão, senta o pai, senta a mãe, conversa, define. Não, nós vamos fazer assim. Não, nós vamos liberar, então, meia hora por dia. Define a estratégia da sua casa. Você conhece a sua realidade, eu conheço a minha. Estabelece com seu esposo as regras. Não falhem nas regras, porque o seu filho está te observando, né? Ele sabe, se você fala uma regra e você cumpre, ele fala... Minha mãe tem palavra. Ele vai aprender o que é ser uma pessoa de palavra. Então, estabelece uma regra que você vai conseguir cumprir. Não estabelece uma meta absurda que você sabe que você não consegue agora. Porque senão já era. Meu seu filho vai perceber isso e vai cair em descrédito. Então, estabelece com seu esposo, entre em um acordo. A regra da casa é essa. Quando passar um tempo e achar que tem que mudar, senta com o esposo. E aí, vamos mudar? Vamos. Então, agora a regra é essa. Né? A Neuza falou uma coisa muito importante aí, Mari, a questão dos pais reduzirem
atividades nas telas. Então, É, muito importante aí é o que a é, Neuza falou, porque às vezes tira do filho, mas o pai fica lá. é, A mãe é, fica, né? exatamente. Isso é A não ser que crucial. trabalhe, né? Estamos voltando à nossa live. Deixa eu Então, ver se todo mundo uhum. entra primeiro, Sim, Mari. sim, Deixa eu claro. ver. Isso. Estão entrando aí, pessoal. Mari, a gente vai começar esse segundo round aí. Eu estava lembrando aqui de algo que está acontecendo aqui, pelo menos no Paraná, né? Aqui Aham. na cidade de Maringá. Deixa o pessoal ir entrando aí para eu fazer a pergunta. Sim, Ainda falando de telas, né? sim. Deixa o pessoal aí. Vamos entrando, Estão pessoal. chegando. Vamos esperar todo mundo entrar. Vamos lá. Aqui em Maringá, Maressa, está Aham. acontecendo o seguinte: como nós estamos sem aula, né? Uhum. Nas escolas e também nas creches, também nas faculdades. Então, as crianças, os jovens, os adultos também estão assistindo às suas aulas, né, Isso. através do computador. Aham. Esses dias mesmo, as minhas duas filhas estão na faculdade e é semana de prova, então tem dia que é o dia inteiro no Inteiro. computador fazendo Sim. trabalho Uhum. e prova, e as aulas online dos professores. Está sendo uma realidade. O ensino público, também privado, está assim. É. E a gente vê que a coisa está afunilando e cada dia mais está convergindo para que as pessoas estejam em contato com as telas, não É, é? exatamente. Mas, Maressa, eu creio que em tudo isso, em todas essas realidades que a gente tem vivido, há saídas, não é? Há coisas que nós podemos fazer para estar amenizando Uhum. esses grandes prejuízos, Sim, sim, né, que claro. está acontecendo. Então, eu queria começar esse tempo agora, a gente gastasse um tempinho falando sobre essas atividades. Você já falou um pouquinho, Uhum. já no início da Isso. primeira live, né, Uhum. falando de atividades, a criança cozinhar, ir para a Uhum. cozinha, fazer serviços domésticos, Isso. mesmo sendo menino, não tem problema Não, nenhum, é ótimo, ele não vai é? Não vai aprender a ser, danificar em ele vai nada, estar pelo sendo treinado a contrário, ser um bom esposo, um bom bom, pai. maravilhoso. Olha aí, ó, quem não, né? Qual a É. moça que não deseja casar com um Sim, rapaz que gente. sabe fazer tudo em casa, né? E que não somente isso, mas que entende a importância de compartilhar as atividades Isso, domésticas dentro isso, de um lar. Afinal de contas, não só mora isso. uma pessoa, não só mora a esposa, né? Exatamente, Lá. Ela não é a exatamente. empregada da casa, Isso, né? isso. Mas todos que moram lá devem compartilhar da limpeza, da alimentação da sua própria família. Então, excelente exemplo Exatamente. que você falou de Exato. envolver as crianças nas responsabilidades de um lar, Isso. limpar, cozinhar, Uhum. passar, né? Colocar o Isso. lixo na rua, dar banho Isso. no Isso. cachorro. Mas deixa que você fala sobre isso, Uhum. Mari. E nessa questão das telas, substituições, jogos, o que você pode trazer Uhum. de ideias para os pais? Uhum. É, investir tempo nos filhos, né? Porque as crianças, eu conheço seus filhos, né? Eu particularmente conheço o João e o Tito. Eles são realmente crianças ativas, né? Não são crianças. Pode pensar assim, mas é porque os filhos da Maressa são bem quietinhos lá. Não, gente, é incrível o trabalho que a Maressa faz, que os meninos eles não param Aham. de se movimentar, de Uhum. falar. Eles Uhum. são muito ativos, eles perguntam muito. Engraçado que quando Marissa esteve aqui em Maringá, a Thalita e a Tisa, que são minhas filhas, brincaram um pouquinho com o João, com o Tito, brincaram. Aí, depois que nós chegamos em casa, elas falaram: mãe, eu tô tão cansada. Eles são pauleira mesmo. Aham. Mareta, então eu sei que você tem muita coisa para ensinar. E o que é que você faz com esses meninos aí que eles não vão para as telas, É. não vão para a escola, Não. não é? Eles são educados por você em casa e É. muito bem educados, já leem bastante. Fala aí, Então, diz tudo que você sabe. realmente, eles sugam da gente demais, né? É o normal, é normal. Bem-vindo ao mundo real, né? Porque quando eu tive o primeiro filho, eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou dormir na minha vida.
É o mundo real. Criança tem muita energia. Os meus não são diferentes, eles são elétricos, eles sugam da gente. Só que se você gasta, quanto mais tempo você gasta com eles enquanto eles são pequenininhos, mais independentes eles vão ficando quando o tempo vai passando. E aí você começa a ter um pouco de folga. Hoje eu já tenho muita folga. Hoje já é muito tranquilo. Eles brincam entre eles muito tempo sozinhos, muito tempo. Se eu precisar, eles ficam muito tempo. Mas por quê? Porque já teve um tempo todo de investimento de mamãe presente 100% do tempo do lado deles, que eu abri mão para poder me dedicar a eles, né? Então é possível chegar nesse resultado, porque eu não tenho nada de diferente de ninguém. Nós somos, né, feitos da mesma matéria, nós temos a mesma palavra, nós temos o mesmo Espírito Santo, então a gente consegue. A gente precisa encarar os desafios e descobrir saídas para eles. Eu tive vários desafios, eu não vou ficar citando desafios aqui, né? Mas eu tive vários, assim como todo mundo tem. E eu fui buscando saídas. Eu ia pesquisar, eu ia orar, eu ia me aconselhar com pessoas mais experientes para poder sair desses problemas, né? Então a gente consegue, é isso que eu quero falar para quem está ouvindo. Não se desespere, porque se você decidir que você vai tirar a tela do seu filho, pode acontecer sim, dos primeiros dias ficar um caos. Pode acontecer. Eles são crianças, eles não têm maturidade para lidar com isso. Quem é o maduro na história é você, né? Então, quem tem que se comportar nessa situação é você. Pensa, eu sou o adulto da casa. Ele tá dando esse tipo aqui porque eu tirei as telas, mas eu fiz errado. Então, nós vamos se virar para resolver isso aqui. Então, existem várias soluções, né? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer, né? Primeiro, tempo de qualidade com a criança. Tempo de qualidade é você estar presente ali. Não tá do lado dele com o celular. Tá ali ouvindo o que ele tá dizendo. Ele vai fazer 500 mil perguntas por dia e você vai responder as 500 mil perguntas por dia, né? Eles perguntam muito mesmo. E o meu mais velho aqui, ele, enquanto eu não desse uma resposta o mais completa possível, ele não parava de perguntar. Então eu descobri isso nele. Eu descobri que eu tinha que ser o mais científica possível com ele. Então ele me perguntava, mãe, por que sei lá, não vou lembrar agora. Por que a árvore é verde? Eu precisava explicar para ele que tinha uma substância, a substância serve para isso, e a planta é um ser assim. Eu precisava dar uma resposta completa, explicar o processo de fotossíntese para ele. Um dia, eu não sei se foi a Karen que estava perto, eu não lembro, mas alguém estava perto. Eu expliquei o processo de fotossíntese, ele devia ter uns 4 anos. Inteiro. E a pessoa ficou me olhando assim. E aí pronto, ele ficou satisfeito. Ele não me perguntou mais, nunca mais voltou nessa questão. Então, assim, a gente não pode subestimar eles, né? A gente precisa responder, tratar eles como pessoas, como seres humanos, e não como seres inferiores, que às vezes a atitude que a gente tem para com a criança está querendo dizer que ele é inferior. Infelizmente isso acontece. Ah, não, tava aqui, ó, não, aqui, tava aqui, brinca com esse negocinho aqui, daqui a pouquinho, é assim mesmo. Sabe quando você dá essas respostas prontas? Você está dizendo com isso que aquela pessoinha ali ela é inferior, e ela não é. Ela é um ser muito precioso, que Deus criou. Né? Desde o seu ventre, Deus está ali cuidando daquele serzinho, você precisa considerar ele dessa forma, né? Então responda a ele, olhe nos olhos dele, conversa, abaixa, se for uma criança pequenininha, abaixa na altura dos olhos, dá atenção para o que ele está querendo. Às vezes aquilo é um clamor do coraçãozinho dele e você não vai perceber se você ficar tratando ele dessa forma de qualquer jeito. As crianças não foram feitas para serem tratadas de qualquer jeito. Sabe, às vezes a gente vê isso acontecendo do nosso lado, isso é muito triste, né? Trate ele como seres humanos. Pensa assim, se essa pessoinha que está do meu lado fosse o meu pastor, eu falaria assim com ele? Eu fazia essa reflexão comigo, porque às vezes eu vi que eu estava fazendo errado, e aí eu fazia essa imagem. Nossa, se fosse o meu pastor, eu não teria feito isso. Ou seja, eu fiz errado. Eu vou lá, abraço ele e falo, filho, me perdoa. Mamãe não deu a atenção que você estava precisando. Fala de novo, agora mamãe vai ouvir. Sabe? Isso tem que existir. Ele precisa sentir que você o ouve. Como é que ele vai te ouvir depois que ele for adolescente? Ele tem que aprender com você, como ouvir as pessoas, como como dar atenção para uma pessoa. Você olha nos olhos dela, você escuta, você não fica no celular enquanto ela está falando. Você que vai ensinar isso pelo seu exemplo, né? Tá, saí do assunto, deixa eu voltar. Atividades para substituir a tela. A Neuza, ela fez uma pergunta, só a Neuza que passou, eu não sei qual foi. Depois você manda de novo para nós. Se a gente não conseguir responder aqui, a gente responde depois no privado. A Neuza, aí aqui da Oi, tá?
a gente está falando sobre as Para substituir. atividades, Tá. né, que Então podem estar você, substituindo, então né? você vai Além, tirar, e se você decidir por isso, né? Você pode até, às vezes você nem precisa tirar completamente, né? Porque, deixa eu só dar um dado aqui que é interessante. Existe orientação da Associação Brasileira de Pediatria, acho que é esse nome. Ela dá recomendações acerca disso. Existem artigos em português dessa Associação Brasileira de Pediatria. Ela fala assim, ó, se a criança for menor de 2 anos, o tempo de uso de telas é 0. Nada. Não pode. Agora, ela põe lá uma ressalva. A não ser que precisa fazer como é que fala? Uma chamada de vídeo com a família. Tudo bem, não tem problema. Uma chamada de vídeo. Ela tá vendo lá o vô, a avó. Não tem problema, né? Isso aí entra na exceção. Mas, tirando isso, é 0. Mari, Criança... só para, eu acho, a Karen colocou aí, qual foi a pergunta da Neuza? Ela colocou assim, os pais precisam diminuir o tempo das telas para ser exemplo para os filhos? Olha, aqui a gente tem que entender 2 coisas. Primeiro, a criança precisa entender que ela é uma criança e o pai é um adulto. Por exemplo, vamos pensar em dirigir o carro. A criança vê o pai dirigindo o carro e pensa, não, você dirigiu, eu também posso dirigir. Não é? Se a gente for usar essa lógica, né? Mas então a criança precisa entender que tem coisas que para adulto é liberado e para criança não é liberado, por questões de maturidade. Então, um celular é isso. A criança ela não sabe escolher o que ela pode ver, o que ela não pode. Ela não sabe discernir o que é bom para ela, o que não é. Ela não compreende quanto de tempo é viável ou não é. Ela não sabe isso. Então, a criança não pode ter um dispositivo eletrônico. Agora, um adulto deveria saber, né? Então, essa é uma pergunta que já rolou aqui em casa. Eu tenho um dos meus filhos, ele gosta muito de tecnologia. Agora ele já está mais contido porque foram muitos anos eu falando na cabeça dele que ele não tinha idade para isso. Então, agora ele já entende. Mas ele me pediu muito, já dei muito não para ele por causa disso, que ele quer um celular e ele quer ficar com o negócio na mão. Responde a pergunta de uma das pessoas que está nos ouvindo, né? Perguntou se a gente pode ensinar ensinar a criança, né, o não. Então você já está respondendo aí, né, Mari? Isso. Você dizia não e não tem que pedir licença para dizer não para a criança. Muito não. A criança precisa, ela precisa saber e ela precisa saber reagir a um não. Né? Por exemplo, às vezes, quando ela é muito pequenininha, às vezes ela vai reagindo fazendo birra. Aí eu vou lá e falo, meu filho, já falei o não. Você pode chorar o quanto você quiser, a mamãe não vai mudar a posição. Quando a mamãe fala não, é não. Pronto. Então isso você vai treinando a criança e ao longo do tempo ele vai entender. Quando você fala não, nem adianta ele fazer nada, que você não vai voltar atrás. Mas é você que precisa ensinar, né? Você precisa ensinar e ser firme na sua palavra. Eu acho que uma das coisas principais na educação da criança é você não voltar atrás na sua palavra. Então, pensa bem antes de estabelecer as regras, porque você não vai poder voltar atrás, porque é muito prejudicial quando você desfaz o que você falou, né? Então, pensa bem. Mexe com caráter, né? Mexe com caráter. Então, pensa, não, peraí, não vou fazer uma regra tão rígida agora, porque eu não sei se eu dou conta. Então, vamos fazer uma regra mais flexível para ver se eu consigo. Passa lá um tempo, você viu que você deu conta. Beleza, agora eu vou chegar nessa regra aqui que eu queria, que é mais rígida, mas agora eu já consigo. Né? Porque é importante isso, ele tá vendo como você reage, como você se porta, como é ser uma pessoa de caráter com você. Né? Então, voltando na questão do celular, já teve essa pergunta aqui. Mas eu não lembro se foi o papai ou se foi a mamãe. Mas a mamãe, o papai fica no celular. Eu falei, pois então, porque ele é um adulto e você não é. Você é uma criança. E eu preciso resolver isso para você. Eu que tenho que controlar para você. Porque quem vai dar conta, enquanto você é criança, do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, sou eu. Quando você for maior e você puder ter acesso a essas coisas, eu vou te ensinar e você vai começar a ter responsabilidade sobre isso. Mas por enquanto não. Então o papai é adulto. Aí eu dei esse exemplo para ele. Por exemplo, o papai dirige, mamãe dirige e você pode? Mas eu queria. Queria, mas não pode. Porque você é uma criança. Perfeito. Né? Outra analogia. Então a gente precisa saber isso. Tem coisas que não são para a criança e a criança precisa saber disso. Ela tem que ver que o pai ou a mãe tá com o dispositivo na mão e ela tem que entender. Por que ele pode? Eu não posso. Não, ela tem que entender. Ele é adulto e eu ainda sou uma criança. Eu ainda não posso. Isso ainda não é para mim. Né?
Ela precisa ter essa compreensão. Porque senão tudo que você faz, ela vai querer, né? A gente tem que estabelecer esses limites aí para a criança. Eu estava falando do tempo, né? Eu acho que eu respondi a Neuza, né? Sim, respondeu. É óbvio que a criança ela vai ser guiada pelo exemplo. Então, se você é um pai ou uma mãe que só fica no celular o dia inteiro, quando ela tiver acesso ao celular, possivelmente ela vai ser igual, Perfeito. né? Tá, então eu estava falando do tempo de uso que é recomendado pela Associação Brasileira de Pediatria. Então, de 0 a 2 anos, menor de 2 anos, nada. Zero. De 2 a 5 anos, eles dizem que até 1 hora por dia. Eu acho bastante, eu não deixo os meus filhos, mas isso é coisa minha, que eu sou rígida. Eu sou bem firme nisso aí. Eu acho que não, porque meu filho virou um zumbi e eu não gosto. Mas isso sou eu, tá, gente? E essa aqui é a recomendação da Associação Brasileira de Pediatria. De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. E tem uma ressalva. Essa 1 hora por dia, ela precisa ser supervisionada. A criança não pode fazer o que ela quiser. Ah, não, ele tem a hora diária, toma, entreguei, faz o que você quiser. Não pode. Ele é uma criança, ele não tem maturidade, ele não sabe escolher. É a sua responsabilidade. Você que vai selecionar, você vai... Não, pode ver isso. Não deixe seu filho no YouTube, por favor. Não deixe, não deixe, não deixe. O YouTube só tem coisa... Tem muita coisa ruim lá. Tem coisas boas? Tem, porque nós adultos sabemos usar. Mas tem muita coisa ruim que é muito fácil para a criança acessar. Não deixa, não libera isso. Os meus filhos não mexem. Meus filhos não têm dispositivo na mão. E eu nem sei quando eles vão ter. Meu mais velho me pede. Mãe, quando que eu vou ter um celular? Eu falo, não sei. Não sei quando que eu vou liberar. Para mim vai ser só quando for adolescente, mas a gente vai avaliando isso ao longo dos anos, né? Mas eu não vejo vantagem nenhuma do meu filho ter um dispositivo na mão. Não tem para quê. Eu prefiro ver ele o dia inteiro com um livro na mão, o dia inteiro andando de bicicleta, do que com isso. Então, essa é a regra da minha casa. Né? Eu te incentivo a buscar informações, sentar com o seu esposo, né? Sentar com o seu marido, com o seu esposo, e vocês estabelecerem qual é a prioridade da nossa casa, quais são as nossas regras, por onde que nós vamos caminhar. Acordem, entrem num acordo, estabelece isso e o filho tem que obedecer, né? A gente aprende em casa, submissão, autoridade é dentro de casa. Então ensina para o seu filho isso. Tá. Aí acima dessa idade, acima de 5 anos, o recomendável por dia seria até 2 horas. Eu acho demais, mas é recomendação, né? Então, seguir, estabelece o padrão da sua casa, vai ajustando aí, para que... Porque a gente já viu, é comprovado cientificamente, muitos danos que vai dar para essa criança se ela ficar desregradamente com as telas, né? Tá, então vamos pensar agora mais as atividades, né? Acima, tem alguma coisa, a Neuza perguntou, e Ah. acima de 10 anos, tem alguma coisa aí, Mari, Não, que você viu? nesse artigo que eu vi, não fala. Então, mas aqui, ó, a gente Certo. pode entrar nessa categoria aqui, ó. Acima dessa idade, recomendável até 2 horas. 2 Pode horas, ser né? que entre Então, aí. Porque, olha, eu vi artigo falando de adolescente. Eu não vou lembrar agora. Eu acho que era assim, 27% dos adolescentes, eu acho que era esse dado, tá? 27% deles que tinham acesso livre às redes sociais, eles desenvolviam depressão. Então, é uma coisa que precisa ser supervisionada. É só você pensar em você mesmo, o efeito que as telas verdade. têm na sua vida. Se você fica um dia inteiro, porque acontece isso, isso acontece comigo. Às vezes eu passo um dia inteiro mexendo no negócio, no final do dia eu falo, nossa, que dia horrível que eu tive, a cabeça está doendo, minha vista está embaçada. Então, você pensa nos efeitos em você. Imagina para ele, que não tem maturidade. Assim. Um adolescente ainda não tem maturidade. Ele já melhorou, já cresceu um pouco, mas ele ainda não está completamente formado para poder ficar com livre acesso, né? Então, eu iria por essa aí. Eu não sei ainda quando que eu vou liberar. Fabi perguntou bem lá atrás, eu acho que eu não respondi diretamente. Mas os meus filhos não têm acesso. Nós temos televisão hoje em casa, mas eles não são livres para ligar. Eles às vezes me perguntam, mãe, posso botar uma música na TV? Aí, às vezes eu deixo música, né? Aí ele liga, mas é só isso que ele faz. E já aconteceu isso 2 vezes só, ele ligar sozinho. Né? É a gente que liga, é a gente que decide, não, hoje é dia do filme, vamos sentar e a gente vê um evento de família. O mais importante aqui é a família e não o dispositivo. Né? Porque muitas vezes acontece essa inversão
de valores, né? É como se fosse o nosso, venerável celular. E não é, a sua família é o seu bem mais precioso. A sua família é a herança que o Senhor te deu, né? E essa herança, você pode fazer essa herança multiplicar, crescer, frutificar, né? Pensando em herança natural, ou você pode pegar essa herança e gastar, torrar ela no primeiro mês. É isso que a gente tem que É. pensar. O que você vai fazer com a sua família? Você vai fazer a sua família crescer, frutificar, amadurecer, avançar, propagar o reino por aí? Ou você vai acabar com ela em poucos dias? Então, a Uhum. administração disso está nas nossas mãos. A herança que o Senhor te deu. Você precisa administrar isso, é sua responsabilidade. Tá Tá, bom. fala. A gente já entrou duas vezes e não conseguiu Não foi? desenvolver as atividades, Nós né, que podem vamos. ser Então vamos substitutas agora. dessas telas tão temidas Tá. aí. Vamos dar atividades, né? Até porque tem algumas mães, talvez que estejam nos assistindo também, Uhum. que trabalham o dia todo, deixa seus Isso, filhos às vezes com a babá, ou às vezes com a isso. vovó, Uhum. e às vezes, meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu não estou em casa, não posso estar em Uhum. casa. O que o Senhor compartilha com você essa situação unida a essas atividades que você vai Uhum. trazer como ideias para a gente. Então, eu acho, vamos pensar numa família que os dois trabalham, né? Que é a realidade da maioria. Eu acho que o que a gente tem que pensar de principal é você estar presente ali de verdade com o seu filho. Isso é mais valioso que qualquer outra coisa. Porque às vezes no dia você só tem 1 hora disponível para o seu filho. Né? Às vezes só tem isso. Então você senta com ele, vai conversar com ele, sem nada, sem dispositivo, sem nada que vai distrair vocês. Dê tempo para o seu filho, porque para você conhecê-lo, né? Para você saber o que ele. Quais são as aflições do coraçãozinho dele, você precisa de tempo. Você sabia que a criança não chega na primeira hora e te fala o que aconteceu, que ela ficou triste? Ela não fala. Ela tem que precisar de investir ali. Então gasta tempo com ele. Agora, você pode gastar tempo brincando, né? De jogos de tabuleiro, de massinha. Você pode gastar tempo. Às vezes você está muito atarefada, está cheia de roupa para lavar. Em vez de você fazer uma tarefa doméstica necessária sozinha, leva ele. Filho, vem aqui, vem me ajudar. Olha só, eles vão adorar, gente. Isso eu estou falando por experiência própria. Eles adoram mexer nessas coisas. Vem aqui me ajudar, me ajuda a separar. Põe a roupa na máquina para mim. Às vezes vai precisar de um banquinho. Você bota um banquinho lá, fica perto dele, deixa eles colocarem, pede para eles ligarem a máquina. É coisas tão simples, que eles vão se sentir que eles fazem Úteis, né? parte daquela. Eles fazem parte daquela família. Eles estão ali, não é só a mamãe que mexe naquilo ali. Eu também. Eu também sei lavar roupa. Às vezes os meus meninos falam isso. Não, mas eu também sei fazer comida. Eles gostam de falar as coisas que eles fazem, sabe? Eles se sentem assim, orgulhosos. Mas você precisa colocar, né? Então bota lá, vai, vamos, me ajuda aqui, separa as roupas, me ajuda a pendurar, me ajuda. Bom, então hoje eu não tenho tempo, hoje eu só preciso fazer uma janta. Leva ele com você. Eu sei que vai dar mais trabalho, eu sei que vai dar mais sujeira, vai fazer mais meleca, vai. Mas esse é um tempo que não volta mais. E se você não gastar tempo, né, nessa fase, lá para frente você vai se arrepender, vai falar: por que lá atrás eu não gastei tempo? Por que eu fiquei preocupada com a limpeza da casa, em vez de me preocupar com o desenvolvimento do meu filho, em vez de me preocupar de criar vínculo com ele? Sabe? Quando cresce que a gente pensa: puxa, a vida eu devia ter feito diferente. Pois então, vai fazer sujeira, vai fazer bagunça, e quanto menores, né, eles forem, maior é a chance do negócio ficar meio bagunçado. Mas entenda que é uma fase que você está investindo na vida deles e que logo, logo eles já vão ficar mais independentes, né? Quanto mais eles entendem que você confia neles, mais eles vão ficando responsáveis, vão fazendo com mais cuidado, sabe? Eu vejo isso aqui em casa. Quando eles percebem que você confia neles, né? Porque se você fala assim, faz aí, mas vai cair. Sabe quando você fica assim? Não, deixa a criança. Se caiu, você fala: vamos limpar, pega lá pra mim, pega o pano lá. Sabe? Não faça disso um evento catastrófico. Ele é uma criança, ele está aprendendo, tenha paciência com ele. Quando a gente aceitou Jesus do começo, Deus, essa palavra e o Espírito não tiveram paciência com a gente para a gente aprender o beabá da fé? Tenha paciência com ele. Caiu, não tem problema, caiu, vamos arrumar aqui,
da próxima vez, vamos segurar com as duas mãos para ficar mais firme, sabe? Ensina, tenha paciência. Nessa fase de pequenininho, a gente precisa ter paciência quintuplicada. E assim, nem todo mundo nasce com paciência, né? Mas todo mundo pode exercer a paciência, que o Espírito Santo te ajuda. Ora, minha filha, fala, ó, pai, me ajuda. Eu não quero perder a paciência à toa com os meus filhos. E o Espírito Santo vai te ajudar. Porque ele quer te ajudar, ele quer que você tenha uma família estruturada. E paciência é super importante. Então, vai com ele. Confia no seu filho, que ele pode executar aquela tarefa. Às vezes fala, não, ele não sabe fazer isso não. Pode deixar que eu fazer, vai lá, menino. Não faz isso, não subestima ele. Deixa ele fazer. Se você vê que o que ele fez ficou mal feito, porque acontece, ele é uma criança, deixa do jeito que tá. Depois que ele foi embora, for dormir, você vai lá e faz do jeito que você acha que é melhor. Mas deixa ele se sentir útil, deixa ele sentir que ele é capaz e que você confia nele. Ele, poxa, minha mãe me deu uma responsabilidade e eu fiz. E no final você vai lá e fala, ó, ficou jóia, viu? Obrigada. Pronto. São atitudes simples que a gente pode ter no nosso dia que vai fazer diferença na vida dele e no vínculo de você com ele. Então, assim, não é nada demais. São coisas do dia a dia. Coloque ele junto de você e tenha paciência com seu filho, né? Então, coisas de cozinha, coisas de limpeza, menino e menina podem fazer. Todo mundo mora numa casa, todo mundo um dia vai morar sozinho, todo mundo tem que saber se virar, todo mundo tem que aprender a lavar uma cueca, uma calcinha, né? A gente precisa ensinar isso para eles. É claro que cada coisa tem uma idade, né? Quando é muito pequenininho, tem coisa que ele não vai conseguir fazer, tipo, esfregar uma roupa assim, ele não vai conseguir. Mas quando já estiver lá perto dos 9 anos, ele já consegue, a gente já pode começar a ensinar essas coisas, né? Então, Deus, ele tem sabedoria disponível para todo mundo. É uma das coisas que eu mais oro é isso. Pai, me dá sabedoria para saber as etapas dessas crianças, para eu poder instruí-los, para eu não subestimá-los e para eu não sobrecarregá-los. Né? Então, para eu saber qual é a fase correta das coisas. Então, por exemplo, hoje eles varrem, eles lavam o chão, eles me ajudam com roupa na máquina, tira lixo, dá comida para o cachorro, arruma o quarto, arruma a cama. Aí hoje eu estava pensando, ele já está na fase de eu ensinar o mais velho a lavar a cueca dele, porque ele já está grande. Então, já vou ensinar essa próxima tarefa. É uma responsabilidade pequenininha, mas é muito importante ele aprender a cuidar das suas peças íntimas. Né? A organizar o guarda-roupa deles, eles já fazem isso, organizar, dobrar as roupas, eles já fazem isso. Vai ficar a dobradura perfeita da roupa? Não vai, mas se ele não começar a fazer, ele nunca vai chegar na perfeita. Então ele precisa começar agora, deixa ele dobrar. E ele vai melhorando e você vai ver ao longo do tempo a melhora deles e seu coração vai ficar muito alegre de ver que você confiou nele, seu filho está melhorando, ele está crescendo, ele está cada vez mais ativo, mais presente na sua vida e mais seu amigo, né? Então, atividade simples de casa. Outra coisa, já falei da leitura em voz alta, essa é uma atividade que tem que ser feita, assim, recomendável, né? Que seja feita todos os dias, leitura em voz alta. E assim, não é aquela leitura enfadonha que você fala, ai, vou ter que ler esse negócio aqui desse menino hoje, tô cansada, ainda vou ter que ler. Não é isso. É você estar ali presente, você entender que esse é um momento importante, que esse é um momento entre vocês, que isso vai marcar a vida do seu filho para sempre, né? E aí você pega, lê, respira, faz pausa, olha para ele no meio da leitura. Você pode até fazer vozes entre os personagens. Você vai ver o tanto que eles vão se envolver, e o tanto que eles vão amar esse momento, e o tanto que eles vão adorar os momentos de leitura em voz alta. O meu menorzinho, é o meu mais velho, quando era mais novo, às vezes eu não fazia leitura na hora de dormir. Eu fazia ao longo do dia várias, né? Mas às vezes na hora de dormir eu não fazia, porque estava muito tarde, por algum motivo. Ele chorava. Ai, mãe, mas eu quero. Tanto que ele gostava desse momento, né? Então, assim, é muito precioso. Construa esses laços com seu filho. Ah, mas o meu filho é muito pequenininho. Vou fazer leitura em voz alta porque ele não vai entender. Engano seu. Ele entende. Até os pequenininhos, eles entendem. O que você pode fazer se a sua criança for muito agitada é deixar ele brincando. Bota um brinquedinho lá, ele vai ficar sentadinho e você vai ficar do lado fazendo a leitura. E ele vai ouvir absolutamente tudo. Quando ele for maior, ele vai te contar tudo que você já tinha lido. Eles memorizam. É uma coisa assim impressionante, é uma coisa de Deus. Então faça isso desde pequenininho. Porque aí você vai criando aquele hábito, né? De fazer a leitura todos os dias. E eles vão te cobrar, não vão deixar você furar. Deixa eu ver o que mais. Mais aí.
Tá, falei da cozinha. Ah, mexer com o jardim, né, para quem mora em casa, até para quem não mora em casa. Porque tem algumas plantinhas que você mantém no vasinho, né? É bem simples, né, de manter, tipo, temperinho. Envolve nessa atividade. Eles gostam muito de mexer com o pé. Vai fazer uma bagunça, já vou avisar, né? Se você tem algum problema com bagunça, entra na atividade já sabendo que vai fazer muita bagunça. Mas isso é importante para o seu filho, isso é importante para o desenvolvimento dele, para o seu vínculo com ele. Então, fica calma. Vai passar. Essa fase da bagunça vai passar. Mas invista nele, confie no seu filho, né? Então, atividade de jardinagem. E atividade física. Atividade física é muito importante, né? Se você não tem, nós estamos em período de isolamento, né? Então a gente não pode ocupar os espaços públicos, né? Praça, em alguns lugares já começou até a voltar, né? Então, se você tem essa possibilidade, saia com o seu filho. Vai para uma praça, vai observar as árvores, os passarinhos, toda a criação de Deus. É assim, um aprendizado maravilhoso. Faça com que o seu filho tenha os olhos para a natureza. Né? Porque a nossa tendência daqui para frente é ter o olho só para coisa tecnológica, coisa virtual. Mas a gente tem que quebrar esse ciclo, né? Então, vá para o seu filho para um parque, pelo menos uma vez por semana, fica lá sem fazer nada, ouvindo os passarinhos. Isso é super importante para o desenvolvimento da criança, muito. Mas tá, estamos em isolamento, estamos dentro de casa, né? Então, se você está dentro de um apartamento, dá para você fazer brincadeira dentro de casa. Por exemplo, você pode fazer, eu fiz isso uma vez, uma amarelinha. E eu fiz eu tinha um papelão. Eu fiz os numerozinhos com papelão, fiz com formato geométrico, fiz o número 1 lá, um triângulo, o 2, um quadrado, sabe? Montei uma amarelinha no corredor de casa e a gente brincava ali, pronto. Pulou, brincou, se divertiu. Dá pra fazer... Se você tiver um corredor, dá pra fazer muitas coisas. Aquela cama de gato, né, que tem uns fios assim, que a criança tem que ficar passando entre os fios. Também dá para quem está em apartamento. Você pode fazer um circuito, né? Mas aí depende da mãe, né? Porque um circuito na sala, sobe no sofá, pula no chão, rola embaixo da mesa, sai correndo pelo corredor e volta, sabe? Criatividade. Você tem que olhar para o espaço que você tem, para os recursos que você tem e fazer alguma coisa criativa para a criança. A criança vai gostar de tudo que você fizer, porque é você que está com ela. É a mãe ou é o pai? É verdade. Então ele vai gostar. O que você inventar, ele vai gostar porque você está com ele. Eles gostam, verdade. Porque você é a pessoa importante, não é a brincadeira em si, né? Não é aquela atividade em si, é você gastando tempo com ele. Então o que você criar ali, ele vai achar o máximo. Então, assim, criança, gente, criança é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Porque eles são muito simples, né? E o que eles querem é a nossa presença. E eu penso muito em Deus com a gente. Então, o que Deus quer? Ele quer a sua presença, Ele quer o seu coração. Ele não quer nada além disso. As crianças, elas são assim. Então, que você doe o seu coração para Ele, o seu tempo. O que nós temos de mais precioso na nossa vida? É o nosso tempo. Meu tempo. É o tempo. Então, doe o seu tempo para o seu filho. Ah, mas eu só tenho 10 minutos no dia inteiro. Então, pronto, doa. Ótimo. Se ele está sabendo que você está ali inteira para ele, é o suficiente. Né? Mas doe para o seu filho. É um tempo de investimento, né? Porque quando eles forem maiores, quando chegar na próxima fase, que os meus não estão ainda, você vai colher. Porque isso é um princípio espiritual. Se você semeia, você colhe. Então, assim, eu não sei como vai ser a fase da adolescência aqui em casa. Eu sei que é uma fase muito diferente. Mas eu sei que nós estamos plantando várias sementes. E eu tenho expectativa dessa colheita. Porque a palavra de Deus me garante isso. Né? Eu sei que virão novos desafios, é claro que virão novos desafios, mas eu sei que algumas sementinhas já vão começar a brotar ali naquela fase e vai me ajudar e vai me dar ânimo para continuar semeando na vida deles. Eu acho que o vínculo, né? O fundamental, o vínculo e o suprimento de amor, ele vai estar tão bem fundamentado dentro da criança, que quando chegar a adolescência não vai ser tão difícil, né? Como geralmente é essa fase. Porque o amor, quando a criança sabe que ela é amada, é respeitada, e ela pode confiar no pai e na mãe, tudo fica mais fácil, né, Mari? É isso mesmo. Então, Mari, eu acho que a gente vai começar encerrando. Isso. Mas eu queria, antes de nós encerrarmos, você fazer as considerações finais. Eu quero dizer algo aqui bem rapidinho, que na verdade você é minha convidada, você que vai falar, mas assim, eu queria só abrir um parêntese
Porque pode ser que você que é mãe ou pai que está assistindo essa live, não sei aí que o pessoal que já entrou, se entrou algum homem também, não sei. Mas às vezes pensa assim, eu não fiz, eu errei, eu não tinha o conhecimento, eu não tinha essa sabedoria, eu não tinha esse feeling, né? Uhum. E muitas coisas já foram danificadas. Eu quero dizer para você que nunca é tarde para Deus. Isso Sempre mesmo, há oportunidade para isso recomeço, mesmo. sabe? E quando a gente se coloca diante dos nossos filhos numa posição de humildade mesmo, e como Marissa bem falou aí, e às vezes a gente precisa pedir perdão, né? E eu acredito, e já vivi isso dentro da minha casa, com as minhas filhas, em coisas que eu precisei pedir perdão para elas, Uhum. e houve uma restauração assim Amém. imediata. Porque a Aleluia. gente nem sempre acerta, né? Como a Maressa falou, a gente vai criar filho, cada um filho é um jeito, até os gêmeos são diferentes, é uma Uhum. forma diferente de agir com cada um. E às vezes a gente vai precisar pedir perdão mesmo. Olha, filho, eu me perdoa, eu não queria fazer isso, eu errei, eu Uhum. erro também. E há sempre oportunidades de reatar o relacionamento, de recomeçar, de fazer Uhum. diferente. Então, pede ao Senhor, Deus ajuda, Ele vai te ajudar. Como restaurar o amor, às vezes, daquele adolescente que já está rebelde, que já Isso. quer sair de casa, que não há conversa entre vocês, que não há vínculo, sabe? Nada melhor do que um pedido de perdão e um recomeço, um desejo de recomeçar. Isso. Sempre vai ter saída, o amor Amém. cura. Eu ouvi uma frase certa vez, marcou minha vida. O amor é um facilitador. E ele é. Quando nada mais tem jeito, o amor, ele reconstrói. Amém. Né? Ele É isso mesmo. facilita, ele abre caminhos. Então, você, pai, mãe, que às vezes pensa, eu não sei mais o que fazer, já passou a época de plantar. Não, ainda há tempo. Em Deus Isso. sempre há Isso. oportunidade de fazer Isso mesmo. diferente, de recomeçar. Se Isso. precisar começar tudo de novo, de outras maneiras, lógico, né? Que não mais ensinando, mas só amando e orando. Há jeito sim, há saída sim em Deus, tá bom? Isso mesmo. Maressa, dá as considerações finais, faz o, Uhum. o encerramento aí para nós. Amém. É isso mesmo que você falou, Fabi. Sempre há tempo, né? A palavra de Deus diz assim: a gente conhece a verdade e essa verdade nos liberta. Então, se por acaso você começou a ter entendimento dessas coisas recentemente, pronto! A partir desse momento é uma nova história que vai ser escrita. Né? Você tem essa oportunidade. Não, agora esquece o que já passou. Se precisa pedir perdão, pede. Se precisa, né, reatar relacionamento, reata. Mas passou. Agora, daqui para frente, é uma nova consciência, são novas atitudes que você tem a chance de fazer. Então não pensa, tá tudo acabado. Igual o Fabi falou, não faça isso. Você tem chance todos os dias de escrever uma nova história. E não deixa o Amém. passado te condenar. Porque às vezes eu ficava assim, me Isso. condenando com atitudes que eu tive com eles, bebezinho. Me condenou muito tempo. Mas aquilo me travava, aquilo me parava. Eu me sentia assim, gente, eu sou a pior mãe do mundo. E olha, eu acho que o diabo deve fazer isso com todas as mães. Porque a responsabilidade Verdade. é tão Faz mesmo. grande e é tão importante a nossa função que ele quer afetar nós para que a gente afete essas crianças e elas não tenham o futuro que Deus preparou para elas. Então ele fica afetando a gente diretamente. Então eu me sentia muito condenada. Eu falava, gente, mas eu sou uma mãe horrível, como é que eu fiz isso com meu filho? E isso me parava, isso me travava. Então esquece, passou, a luz chegou, o entendimento chegou, relacionamentos foram reatados, perdão foi pedido. Pronto, esquece aquilo, não deixa a condenação chegar no seu coração, porque isso é uma arma do diabo para te parar. É E é verdade. daqui para frente, uma nova história vai ser escrita. Vai ter erro, sim, vai ter erro, mas nós vamos aprendendo com esses erros e a gente vai melhorando a cada dia. Né? O Senhor está com você nisso aí. Deus está com você, o Espírito Santo e a palavra, e eles são os maiores investidores da sua vida. Eles estão aqui para te ajudar e para te apoiar. E a gente consegue escrever uma história familiar maravilhosa e poderosa. Criar filhos tementes ao Senhor, filhos que vão se tornar homens de Deus, capacitados para toda boa obra. Não deixa de orar, não deixa de cobrir os seus filhos de oração, não deixa de enchê-los com a palavra e não deixa de encher a sua casa com boas palavras. Não deixa sair da sua boca palavras que vão denegrir,
palavras que vão Isso. diminuir, palavras que vão inferiorizar o seu filho, que vão dizer que ele não é capaz. Não faz isso. Você pode até ver alguma coisa, mas trava a sua língua. Não faz isso. Você é autoridade sobre ele. Que da sua boca saiam boas palavras. Se você não tem o que dizer, é melhor que seja uma casa mais silenciosa, então, até você aprender a ter boas coisas para dizer para ele. Porque é desse ambiente que um serzinho poderoso de Deus está sendo criado. Então, invista no seu filho com tempo e boas palavras. Esteja ali totalmente de coração. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Fabi, Nossa, que maravilha, pela né? honra de estar aqui dividindo essa tela com você. Nossa, Fabi me pastoreou por algum tempo e ela é uma grande mulher de Deus. Eu me inspiro muito na vida dela. Não vou ai, falar muito Mari. dela, não, porque senão eu choro. Não, não. Que bom que você aceitou o convite. Eu tenho certeza, o pessoal aí que ainda está segurando a live aí, segura lá. Quem está com a gente aí gostou muito. Maressa, foi muito precioso o que você trouxe para Amém. nós. Que Deus a cada dia te ilumine mais, te acrescente mais sabedoria, Amém. Amém. entendimento sobre criação de filhos. Eu tenho certeza que você vai ter muita coisa ainda para ensinar para a gente. Não é Amém. verdade? Amém. E eu sou testemunha, pessoal. Tudo que ela está falando aqui, sou testemunha verídica. Ela vive assim com os filhos dela são muito educados, muito queridos, uma graça. Pra vocês terem ideia, o João, que é o menor, na época estava com 6 anos, quando eu fui em Aquidauana no ano passado. Eu acho que no mês de julho eu fui em Aquidauana. Isso, 6 anos. Cheguei na casa da Maressa para almoçar e o João tinha feito uma torta de limão junto com o irmão para mim, gente. E pensa na torta de limão gostosa. 6 anos. E ele ficou o tempo todo falando para mim que tinha feito as bordas de coroa, porque eu era uma rainha. Oh, gente, eu me senti tão importante. Então, eles sabem amar, os teus filhos sabem amar. Então, o amor Amém. é fundamental dentro de Amém. casa, sabe? Amém. E isso é curador, restaurador e define o futuro realmente dessa nova geração que vai vir. Não Amém. somente Amém. homens de Deus, mas cidadãos de Isso. bem, Isso. excelentes maridos, excelentes Isso. profissionais, Isso integridade mesmo. e caráter. É o que a gente Amém. precisa e é Amém. construir dentro de casa, É tá isso bom? Então mesmo. não vamos falar mais, não, né? Senão a gente vai. Então, Não gente, muito para. obrigada pela presença de todos vocês aqui. Obrigada, Maressa, por esse tempo tão precioso. Uma Te honra. amo, viu? Também te Muito amo. obrigada, gente. Um abraço para todo mundo e ó, Tchau, não esquece. gente. Amanhã eu tenho live, tá bom? Sobre oração, Isso. nem sei a hora direito, mas eu vou publicar aí no meu. Eu vou publicar aqui no meu perfil. Amanhã eu vou ter live sobre oração com a Wilma Imperdível. Rema, professora do Rema. Nós vamos falar sobre perdão e amor na oração, tá bom? Amém. Glória Então, a conto Deus. com vocês lá também. Às 18 horas Beijo. também temos live com o pastor. Beijo, Isso. viu? Obrigada, Boa noite para gente. todos vocês. Tchau. Boa noite. Tchau.